Olá, navegar pelas projeções econômicas para os próximos anos pode ser complicado, né? Temos aqui um monte de análise, sabe, de instituições grandes como o FMI, Banco Mundial, e também bancos tipo JP Morgan, Goldman Sachs, e até dados aqui do Brasil, do relatório Focus do Banco Central. Todas olhando ali para frente, para 2025 até 2028. Nossa ideia hoje é mergulhar nisso tudo, nessas fontes que saíram ali entre agosto e outubro de 2025 e tirar o que realmente importa, né? Sobre crescimento, inflação, commodities, mercados e, claro, os riscos e oportunidades. Exatamente. A ideia é tentar organizar um pouco essa avalanche de informação, sabe? E trazer uma visão mais clara do cenário macro, do cenário de mercado que está se desenhando aí para os próximos anos. Tentando conectar os pontos, né? Crescimento global, dólar, ativos de risco e aqueles de reserva também. Perfeito. Então, vamos começar pelo quadro geral, o panorama global para 2025 2028. Qual que é a mensagem principal que sai dessas projeções? Olha, o consenso, assim, ele aponta para uma desaceleração gradual do crescimento mundial. A gente está falando de algo tipo 3%, talvez 3,2% para 2025. E aí caindo um pouquinho, né, para perto de 2,8%, 3,1% mais ou menos até 2028. É um ritmo mais devagar que a média histórica antes da pandemia, né? Certo, um ritmo mais lento. E isso é igual para todo mundo ou tem muita diferença entre as regiões? Não, as diferenças são bem grandes, viu? Bem significativas. Os Estados Unidos, por exemplo, eles mostram uma certa resiliência nas projeções, crescendo ali entre 1,8% e 2,2% ao ano no começo, citam ganhos de produtividade, consumo ainda firme, mas tem alertas também, né? Tipo da OCDE, falando que tarifas comerciais mais altas, aperto fiscal, isso pode frear mais forte lá na frente, talvez para 1,5% em 2026. Entendi. Então, uma resiliência, mas com alguns poréns, e do outro lado a China. Como fica? Pois é, a China, ela continua, né, naquele processo de desaceleração estrutural. As projeções colocam ela saindo de perto de 4,5%, 4,9% em 2025, para um ritmo mais perto de 4%, 4,2% até 2028. Isso é reflexo, assim, dos limites para novos estímulos, das tensões com os Estados Unidos e daquela fraqueza que não passa no setor imobiliário, né? Que era um motorzão antes. E a Europa? A sensação geral é que lá o cenário está mais difícil, né? Sim, a zona euro parece que vai enfrentar um crescimento mas contido mesmo, projetado ali sempre na faixa de 1,0% a 1,3% ao ano. A demanda externa mais fraca pesa, as tensões comerciais também. Algumas fontes até falam de um possível alívio vindo de gastos do governo, tipo na Alemanha, com defesa, infraestrutura, a partir de 2026. Mas o quadro geral ainda é de lentidão, sabe? E em contraste, os emergentes, geralmente eles têm mais dinamismo. Isso continua nas projeções? Sim, essa dinâmica continua. Os emergentes e em desenvolvimento, os EMDs, eles devem continuar crescendo bem mais que os desenvolvidos, algo acima de 4% contra tipo 1,5% a 2% para as economias avançadas. Eles ainda puxam o crescimento global. E o Brasil, especificamente, aparece como uma resiliência interessante nesse meio. O Banco Mundial projeta 2,4% para o nosso PIB em 2025, 2,2% em 2026, e o Focus, que a gente vai ver mais detalhes depois, traz uma mediana de 2,16% para 2025. Falando em Brasil, e a inflação global? Aquele susto todo, já passou? Olha, a tendência que está projetada é de queda sim, queda contínua da inflação global. Uma fonte até aponta o G20 convergindo para perto de 3% em 2026. Mas ela deve ficar acima das médias pré-pandemia por mais tempo, viu? A inflação de serviços, principalmente, está mostrando muita resistência em vários países ricos. E tem um ponto de atenção específico sobre a inflação nos Estados Unidos, né? Que pode complicar as coisas. Sem dúvida, esse é um ponto-chave, destacado por FMI, OCDE. Tem uma preocupação real de que a inflação americana fique ali, teimosa, acima da meta do Fed, em parte por causa dos custos maiores gerados pelas tarifas comerciais e o impacto disso. Pode forçar o Fed a segurar os juros mais altos por mais tempo,
E isso reverbera no mundo todo, né? Afeta custo de dinheiro, fluxo de capital. Enquanto isso, na Europa, o Banco Central Europeu talvez tenha mais margem para cortar. Exato, o BCE parece ter mais espaço para cortar juros. As projeções de inflação lá na zona euro indicam que ela volta para a meta mais rápido. Essa diferença de rumo na política monetária, euro e Europa, é um fator bem importante para ficar de olho. Aqui no Brasil, olhando focos, a mediana para o IPCA de 2025 está em 4,55%, com uma trajetória de queda gradual, né? Até chegar em 3,5% lá em 2028. Agora, um ponto que chama muito atenção nas fontes: o mundo das commodities. Parece que tem uma divisão bem clara, né? Uma grande divergência, como uma análise colocou. Como é isso? Essa é uma ótima forma de resumir. De um lado, a gente tem as commodities mais cíclicas, sabe? Aquelas ligadas direto na atividade industrial do mundo, tipo o minério de ferro. Aí as projeções são mais pessimistas. Refletem direto a desaceleração da China, a crise imobiliária lá. O Banco Mundial, por exemplo, projeta quedas de preço anuais. Outras fontes veem um preço mais estável, mas em níveis mais baixos, talvez entre 80 e 110 dólares a tonelada. Bem menos que nos picos recentes. Ok. Então, se as cíclicas estão sofrendo pressão, onde é que está o otimismo nessa tal divergência? O otimismo está todo concentrado nos metais de reserva, ouro e prata. Aí sim, as projeções que a gente encontra em várias fontes são bem fortes, notavelmente otimistas. Para o ouro, a tendência é clara de alta, com variações, claro. Fontes como Goldman Sachs, Bank of America, falam em níveis tipo 4.000, 5.000 dólares a onça até 2026. E tem uma projeção bem ousada do JP Morgan, que menciona até 8.000 dólares por onça até 2028. 8.000 dólares a onça? Nossa. É um número impressionante. O que estaria por trás dessa visão tão forte para o ouro? Os argumentos são mais estruturais, sabe? Menos ligados ao ciclo econômico do momento. Incluem a expectativa de que o Fed, uma hora, vai ter que cortar juros, né? O que diminui o custo de ter ouro parado. A continuidade das compras fortes por bancos centrais de emergentes, querendo diversificar para além do dólar, a instabilidade geopolítica que não some, e uma busca geral por segurança, por ativos tangíveis, num cenário com riscos fiscais e monetários aumentando no mundo. É quase um reflexo de uma certa desconfiança no sistema fiduciário, né? Entendi. E a prata? Ela vai junto nessa onda? Vai, e com um empurrão extra. As projeções para a prata também são bem fortes. Tem alvos que chegam a 50, 65, até 80 dólares por onça até 2028 em algumas análises. Ela ganha com os mesmos fatores monetários do ouro, mas também tem uma demanda industrial crescente muito importante, especialmente vinda da transição energética, para fazer painel solar, sabe? Algumas fontes até apontam para déficits estruturais de oferta de prata nos próximos anos. Essa divisão entre cíclicos e reservas está bem clara mesmo. Mas e o petróleo Brent? Eu lembro de ter visto projeções bem diferentes nas fontes. Qual a história aí? O petróleo é realmente um ponto de muita incerteza, muita divergência mesmo. De um lado, a gente tem fontes como a IEA, a Agência de Energia dos Estados Unidos, e o JP Morgan, projetando quedas fortes nos preços. A IEA vê o Brent caindo para casa dos 52 dólares por barril em 2026. O JP Morgan, algo tipo 58. O argumento principal deles é um aumento forte da oferta de países de fora da OPEP+, como EU, Canadá, Guiana, o próprio Brasil, e que isso superaria o crescimento da demanda. Mas essa não é a única visão, certo? Tem gente que acha que o preço fica mais alto. Correto. Tem outras visões sim, como o consenso Bloomberg, que a Fitch BMI reportou. Eles são mais otimistas, ou talvez menos pessimistas, né? Vem o Brent ficando ali na faixa de 70 a 80 dólares por barril até 2026, caindo só um pouquinho depois. Essa visão aposta mais na capacidade e na vontade da OPEP+ de cortar a produção para defender os preços, e também pesa mais os riscos geopolíticos que podem atrapalhar a oferta. Uma diferença de projeção de mais de 50% para 2026 mostra bem como esse mercado está incerto, né? Falando em fatores globais, e o dólar americano? O que esperar da principal moeda do mundo, medida ali pelo DXY, que compara com outras moedas? Então, a visão que prevalece nas fontes é de um enfraquecimento gradual do dólar.
especialmente a partir do fim de 2025, começo de 2026. O gatilho principal seria o Fed começar a cortar juros. E também uma diminuição daquele excepcionalismo americano, sabe? O desempenho da economia dos Estados Unidos ficando mais parecido com outros países ricos. As projeções colocam o DXY caindo para a faixa de 91 a 98 nos próximos anos. E quais seriam as consequências práticas de um dólar mais fraco? Por que isso é importante para a gente? Bom, um dólar mais fraco geralmente é um vento a favor para os mercados emergentes. Ele alivia a pressão financeira nesses países que muitas vezes têm dívida em dólar, né? E torna os ativos deles mais baratos, mais atraentes para os investidores globais. Além disso, historicamente, dólar caindo costuma dar suporte para o preço das commodities em geral, o que reforça aquele cenário positivo para os metais preciosos que a gente já falou. Isso leva a gente para os mercados de ações. Com esse cenário de desaceleração global moderada, mas com um dólar talvez mais fraco, o que esperar para índices como o S&P 500? A maioria das fontes ainda vê uma ligação positiva, sabe, entre crescimento estável, mesmo que mais lento, e o desempenho das ações. As projeções sugerem que o S&P 500 continua subindo, mas aqui também tem muita variação e alertas importantes. A gente vê alvos para o fim de 2025 entre 6.000 e 6.600 pontos. E olhando para 2028, algumas projeções são, assim, extremamente otimistas, chegando a 8.000 ou até 11.500 pontos. 11.500? Uau! Mas essa diferença toda de projeção sugere muita incerteza, não? E quais são os alertas que vêm junto? Exatamente, essa amplitude mostra uma discordância profunda sobre se esse rally se sustenta. O alerta principal é sobre os valuations, o preço das ações, que várias análises acham esticado. Uma fonte fala num PL, preço sobre lucro, de 24 vezes para 2025. Isso é caro, historicamente falando. Deixa o mercado vulnerável se o lucro das empresas decepcionar ou se os juros não caírem como se espera. Outro ponto é a concentração enorme do índice nas gigantes de tecnologia. O otimismo parece depender muito da história da inteligência artificial continuar entregando resultado exponencial. E para as empresas menores, as small caps, tipo o índice Russell 2000, tem alguma perspectiva diferente ali? Algumas análises veem uma chance de recuperação, um catch-up, sabe? Das small caps em relação às grandonas. Depois de muito tempo andando menos, elas geralmente são mais sensíveis ao ciclo econômico local e aos juros. Se a economia americana não entrar numa recessão feia e os juros caírem, elas podem se dar bem. Mas, de novo, as projeções de alvos variam bastante. Mostra que não tem consenso. Trazendo aqui para o nosso quintal, para o Brasil, como o Ibovespa se encaixa nesse quebra-cabeça global todo? Ora, considerando aquela resiliência relativa do crescimento brasileiro, que a gente viu nas projeções globais, o Ibovespa também tem espaço para andar assim. Mas é muito sensível aos fatores externos. As projeções que a gente achou variam bastante. Algo entre 135.000 e 155.000 pontos para 2025, podendo chegar a 170.000, talvez 200.000 em 2028. O desempenho aqui depende demais do cenário lá fora se confirmar, né? Dólar mais fraco, Fed começando a cortar juros depois de 2025. Isso poderia destravar uma entrada de dinheiro para mercados emergentes, o que ajudaria o Brasil. Mas a questão fiscal aqui dentro, a Selic ainda alta no curto prazo, isso pode segurar um pouco os ganhos no começo. Saindo dos mercados mais tradicionais, as fontes também olham para o universo dos ativos digitais. E aí, algumas projeções são de cair o queixo mesmo. Bitcoin a $500.000, Ethereum a 25.000 até 2028. Esses números vêm de fontes sérias mesmo. Sim. Essas projeções super otimistas aparecem em relatórios de instituições como Standard Chartered, ARK Invest, e até são mencionadas como potencial de longo prazo em análises do JP Morgan. Os argumentos giram em torno da adoção institucional crescendo, que ganhou força com os ETFs de Bitcoin e Ethereum, e também do desenvolvimento da tecnologia, principalmente do Ethereum, como plataforma. Falam dos avanços das Layer 2, que são soluções para a rede processar mais transações barato, e da implementação do sharding, que é outra técnica para aumentar a capacidade da rede. Mas imagino que esse otimismo todo venha com uma dose enorme de risco, certo? Com certeza absoluta.
É crucial destacar a volatilidade altíssima desses ativos. Eles também têm mostrado uma correlação forte com o apetite por risco global. Quer dizer, tendem a sofrer muito quando o cenário fica mais feio. E, claro, a incerteza regulatória continua sendo uma ameaça para o setor. Então, essas projeções estratosféricas existem sim, mas carregam um grau de incerteza e risco muito maior do que as de mercados tradicionais. Bem lembrado. Agora, vamos aprofundar um pouco no cenário específico do Brasil, usando o relatório Focus do Banco Central, com a mediana das expectativas do mercado coletadas ali até o fim de outubro de 2025. O que ele nos mostra? O Focus é um resumo do que o mercado financeiro aqui está esperando, né? Para o fim de 2025, a mediana das projeções aponta IPCA, a inflação, em 4,5%, PIB crescendo 2,16%, câmbio, o dólar, a R$ 5,41 e a taxa Selic terminando o ano em 15,00%. Selic de 15% no fim de 2025 é um número alto. Olhando a trajetória até 2028, o que essa mediana espera? Uma melhora gradual nesses números? Sim, a tendência que a mediana aponta é de melhora gradual, sim. O IPCA projetado vai caindo ano a ano, chegando a 3,50% em 2028, que é o centro da meta. Acompanhando isso, a Selic também cairia. Atingiria 12,25% no fim de 2026, 10,50% em 2027 e 10,00% lá em 2028. Já o crescimento do PIB ficaria mais estável, perto de 2% ao ano, entre 2026 e 2028, e o câmbio ficaria ali em torno de R$ 5,50 nesse período mais longo, segundo a mediana. Além desses indicadores principais, o Focus traz outros pontos importantes sobre a nossa economia, tipo setor externo, contas públicas. Traz sim. O setor externo mostra resiliência na visão mediana. O déficit em conta corrente até aumenta um pouco em 2025, mas depois recua, enquanto o saldo da balança comercial continua forte, entre 60 e 75 bilhões de dólares por ano. O investimento direto no país, o IDP, que é o dinheiro estrangeiro vindo para a produção, também se mantém firme na casa dos 70 a 75 bilhões por ano. E a parte fiscal, que sempre preocupa por aqui? Aqui os números da mediana do Focus ainda pedem atenção, né? A dívida líquida do setor público, como porcentagem do PIB, mostra uma trajetória de alta gradual, saindo de uns 66% em 2025 para 76% em 2028. E o resultado primário, que é receita menos despesa antes dos juros, melhora devagarinho, mas continua negativo em todo o período que a mediana projeta, mostrando que o ajuste fiscal continua sendo um desafio central na visão do mercado. Ok, cobrimos bastante coisa. Global, commodities, mercados, Brasil. Tentando juntar tudo isso, quais seriam os maiores riscos que essas análises todas levantam para o período 2025-2028? Olha, o risco número 1, citado várias vezes, analisado a fundo por FMI, OCDE e outros, é a tensão comercial EU-China e uma possível escalada de tarifas. Isso é visto como um freio direto para o crescimento do mundo e um fator que pode manter a inflação americana mais pressionada, complicando a vida do Fed e a dinâmica global de juros. Além das tarifas, que outros perigos rondam esse cenário? Riscos geopolíticos, né? A chance de conflitos regionais afetarem preços de energia, por exemplo, isso é uma constante. Uma desaceleração da China mais forte que o esperado, principalmente ligada ao setor imobiliário, também é um risco importante com chance de contaminar outros lugares. Nos mercados de ações, como a gente falou, os preços esticados nos Estados Unidos e a concentração em poucas ações são pontos de vulnerabilidade. E, claro, a volatilidade e incerteza regulatória no mundo cripto. Entendido. E do lado das oportunidades? Onde é que as fontes veem potencial nesse ambiente todo complexo? Uma oportunidade-chave, que fontes como JP Morgan destacam, seria a rotação de capital para mercados emergentes. Se aquele cenário de dólar mais fraco e cortes de juros do Fed se concretizar, principalmente depois de 2025, isso poderia destravar fluxos de dinheiro bem grandes para ativos fora dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. E olhando para setores ou ativos específicos? A possível recuperação das small caps nos Estados Unidos em relação às grandes é uma tese tática que aparece.
A prata se destaca por juntar a história dos metais de reserva com a demanda industrial da transição energética. Setorialmente, tecnologia ligada à IA e todo o complexo de energia renovável, que puxa a demanda por metais como prata e cobre, continuam sendo vistos como tendências estruturais de crescimento. E, de forma mais ampla, o ouro e a prata são apontados sempre como proteções importantes, hedges, contra as várias incertezas geopolíticas, fiscais, monetárias que marcam o período. Se a gente tivesse que tirar uma mensagem central dessa análise toda para os próximos anos, qual seria? A mensagem é que o período 2025-2028 parece complexo e cheio de contrastes, sabe? A gente tem uma desaceleração global que, no agregado, parece gradual, mas com diferenças regionais e setoriais muito fortes. Tem uma tensão clara entre as forças cíclicas tradicionais, tipo a indústria global batendo no minério de ferro, e fatores estruturais que estão ganhando peso. Geopolítica, comércio se fragmentando, tecnologia acelerando e uma busca clara por ativos de reserva alternativos às moedas fiduciárias, como o ouro. Entender como essas forças interagem, quais correlações continuam valendo ou se quebram, tipo dólar versus emergentes, juros reais versus ouro, e quais são os riscos e as oportunidades em cada cenário. Esse é o grande desafio. As grandes divergências nas próprias projeções, como a gente viu no petróleo, só reforçam que precisa acompanhar de perto e ter flexibilidade. Ufa, foi um mergulho tanto nessas projeções, hein? Passamos pelo cenário global e suas diferenças, por essa divisão fascinante nas commodities, pelos mercados de ações com seus alertas, pelo volátil mundo cripto e ainda demos um foco especial no Brasil com os dados do Focus. Sim, e ficou claro que, apesar de ter um certo consenso sobre tendências gerais, como a desaceleração moderada e a inflação caindo, tem muita incerteza sobre o ritmo, a intensidade dos eventos. As projeções, às vezes até conflitantes, mostram isso. As correlações que a gente discutiu, dólar e emergentes, China e cíclicos, juros e ouro, talvez sejam as bússolas mais importantes para a gente se guiar nesse período. Acompanha a gente, fica uma reflexão final. Vimos essa divergência forte projetada entre as commodities cíclicas pressionadas pela indústria desacelerando e os ativos de reserva como ouro e prata com projeções tão otimistas. O que será que essa dinâmica tão contrastante pode estar sinalizando sobre a confiança de longo prazo dos investidores, das instituições, no sistema financeiro e econômico global como a gente conhece hoje? Fica aí a reflexão. Até a próxima.